Lucas capítulo 15. Nós leremos os versos de 1 a 3 e depois a partir do verso 11 até o verso 32. Amém? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes propôs esta parábola, e continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Então chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai a procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos como igreja de estar aqui neste momento, adorar ao nome do Senhor, pois só Tu és santo e digno de adoração, e neste momento podemos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. É minha oração. Grato em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, essa noite eu quero convidá-los a entrar numa história comigo. É uma história simples contada por Jesus, mas é uma história tão profunda que até hoje ela nos desconstrói. É uma história de 2 filhos. Um filho que se perdeu para longe de casa e um outro filho que se perdeu dentro de casa. Um filho mergulhou na imoralidade, enquanto o outro se afundou na religiosidade. O que é mais chocante? Ambos os filhos
estavam igualmente perdidos, tanto o que se foi, quanto o que ficou. Jesus, com essa parábola, né, com esse combo de 3 parábolas, na verdade, ele quer demonstrar para nós que o Evangelho não é sobre pessoas boas indo para o céu, mas sim sobre pessoas más sendo alcançadas pelo poder transformador do Evangelho, que renova as pessoas, renova as nossas ações, renova o nosso entendimento de vida, renova a nossa situação, renova-nos como Ele quer que nós sejamos. E o que nos causa mais espanto é que essas pessoas, ao serem alcançadas, muitas das vezes, alguns ficam se escandalizados. Às vezes nós nos escandalizamos. Porque chega a ser, escandaliza, porque quando nós olhamos que o Evangelho não tem nada a ver com o imoral, ganhando a salvação por algum mérito que ele tenha, ela nos escandaliza porque ela demonstra para nós que o religioso não ganha a salvação pelos méritos daquilo que ele faz. Ela escandaliza o pecador arrependido porque ele compreende, ou melhor, ele não compreende como é que um Deus pode amar tão poderosamente alguém e tão completamente. Esse é o Evangelho. Hoje, Deus ele quer falar com os 2 tipos de coração que talvez possa estar aqui nessa noite. O que correu para longe e o que está perto, mas está frio. Por isso, o tema da mensagem de hoje é graça para os perdidos e religiosos, o escândalo do Evangelho. A graça de Deus, ela escandaliza tanto a imoralidade do pródigo, quanto a religiosidade do justo aos seus próprios olhos. Então, o texto qual eu li, ele começa da seguinte forma: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que é importante nós notarmos nesse texto. O texto, ele começa com o evangelista Lucas demonstrando um cenário para nós. Todos os pecadores se achegavam para ouvir Jesus. É claro, né? Não eram todos os pecadores de Israel naquele momento. Não era isso. Mas o que ele queria dizer que uma quantidade enorme de pessoas publicanas e pecadores se ajuntavam para ouvir o que aquele homem estava falando. Então, esse era um grupo de pessoas. E também, o evangelista, ele está dizendo para nós que existia um outro grupo de pessoas, que são os fariseus e os escribas. E ao demonstrar esse cenário para nós, imediatamente ele quer que nós, como leitores, ou os seus primeiros leitores da época, compreendam que existiam 2 grupos bem distintos ali, ouvindo Jesus. O grupo dos pecadores e o grupo dos religiosos. E ele diz que um dos grupos, que eram denominados de publicanos e pecadores, os publicanos nada mais eram do que os cobradores de impostos daquela época. Então, Roma oprimia a Judéia e uma das formas de receber dinheiro era cobrando impostos. E aí você precisa de alguém para tomar conta disso. Quem que possa cobrar? Quem que eles escolhiam? Alguns dos judeus mesmo. Lógico, passavam por algum tipo de peneira, sei lá, de entrevista, diziam que estavam aptos, e essas pessoas eram o pessoal da Receita Federal da época. Só que essas pessoas, muitas das vezes, elas cobravam além do que era devido.
Essas pessoas, elas ficaram ricas. Por quê? O imposto era para ser de 10, eles falavam que eram 30, 10 ia para Roma e 20 ficavam para eles. E o povo sabia disso. Só que o povo não poderia fazer nada. Porque senão, eles falavam para o império, prendiam aquelas pessoas, e eles, além de perder o imposto, perdiam tudo que eles tinham. Então, os publicanos, eles eram pessoas tidas como traidoras da pátria. Nessas últimas semanas, a gente está ouvindo muito sobre essa expressão, né? Traidor da pátria. Mas esses, na verdade, realmente eram. Este que o texto está dizendo. Estes realmente eram traidores da pátria aos olhos do povo de Israel, do povo judeu. Porque eles eram corruptos. Eles se corrompiam. Não eram pessoas sérias. Não eram pessoas a quem nós pudéssemos dar a atenção devida. Mas o autor ele também coloca para nós que existia um outro grupo de pessoas. Ele diz muito claro que eram os pecadores. Os pecadores eram pessoas que viviam à margem da sociedade, viviam à margem da lei. Tudo aquilo que a lei dizia que não deveria ser feito, aquelas pessoas faziam, cometiam. Então, elas eram vistas como más pessoas diante dos religiosos da época, das pessoas que ensinavam a lei, que ensinavam a Torá. As pessoas que estavam na sinagoga, que ensinavam, olhavam assim, olha, vocês não podem ser como aquelas pessoas. Está vendo aquelas pessoas? É um exemplo claro de quem vocês não devem ser. É um exemplo claro de quem vocês não devem seguir. Muitas das vezes, infelizmente, já fiz isso. Ó, diz, está vendo? Aquilo você não pode ser, cara. Pelo amor de Deus. Infelizmente. Mas assim eram vistos os pecadores. E quem eram esses pecadores? Prostitutas, gentios, pessoas que tinham algum tipo de emprego mal visto pelas autoridades da época. Pessoas com doenças consideradas malditas, por exemplo, leprosos. Então, todas essas pessoas eram tidas como pecadoras. Só que essas pessoas, elas eram impulsionadas pela palavra que era sendo pregada e ensinada por Jesus. Diferentemente daquilo que os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas da época faziam, que essas pessoas, não chamava a atenção dessas pessoas, a mensagem desse profeta, Jesus no caso, chamava a atenção dessas pessoas. E essas pessoas estavam dispostas a largar tudo, o seu ofício, para seguir esse homem. Então, o evangelista está dizendo para nós que os fariseus e os escribas, ao verem isso, eles murmuravam entre si, esse cara recebe e come com os pecadores. O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer assim, se ele soubesse com quem que esse homem está se relacionando, ele não poderia sentar à mesa com eles. Porque sentar à mesa com alguém demonstrava afinidade, demonstrava aceitação. Se hoje, nos nossos dias, muitas das vezes, nós não trazemos para nossa lar, para sentar-se conosco à mesa, outras pessoas a qual nós não conhecemos, agora você imagine numa cultura há 2000 anos atrás no Oriente. Jamais. Então, os fariseus e os escribas, eles estavam desdenhando da ação de Jesus. Poxa, como é que ele vai e me senta com esse tipo de pessoa? Jesus, então, ao ouvir que esses escribas, esses líderes religiosos estavam murmurando entre si, ele começa a contar uma parábola. Sabe quando você está reunido com alguém, e aí você está falando alguma coisa e tal, e no canto, você vê um dando uma cutucada no outro, tipo, nossa, o cara está falando, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver o que o cara está falando. Isso aqui, aquilo ali e tal. E aí a pessoa que está lá na frente, ela percebe, poxa, esses caras estão usando uma palavra de hoje, né? Pô, o cara está de sacanagem. Aí a gente, às vezes, começa a contar uma historinha, sabe, para querer dar aquela indireta? Você começa a falar alguma coisa assim, mas você tem um objetivo claro. Eu quero que aquela pessoa ouça o que eu estou falando para ver se ela se liga, se ela desperta.
É isso que Jesus está fazendo aqui agora. Quando o autor começa a dizer que, percebendo que eles murmuravam entre si, Jesus começa a contar parábolas, contar histórias. Então, qual que era o objetivo de Jesus? Qual que é a intenção de Jesus ao contar essa parábola? Isso é muito importante para nós, o entendimento das parábolas. A intenção de Jesus era os pecadores, primeiramente, os publicanos, ou eram os fariseus e os escribas? Os fariseus e os escribas. A intenção original de Jesus, ao contar essas 3 parábolas, era falar primeiramente aos fariseus e aos escribas. Então Jesus começa a contar as parábolas, ele conta uma, conta a segunda, e nós já fomos direto para a terceira, ele vai contando uma atrás da outra. E nós vamos direto para a terceira. E ele começa assim na terceira, e continuou por quê? Porque ele havia contado outras 2 parábolas. Ele falou da ovelha perdida e falou da mulher que perdeu a dracma. Obrigado, Fernanda. Que perdeu a dracma perdida. Ela tinha 10 moedas e perdeu uma. E depois ele continuou e começou a contar essa parábola. E ele fala, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Olha só, naquela época, um jovem ou alguém pedir a parte dos bens para o pai era um tremendo desrespeito. Porque quando o pai morresse, lógico que seria repartido aquilo. Todos os bens do pai ficariam para os filhos. E como que era feita a divisão? No caso aqui, 2 filhos, o filho mais velho, o primogênito, ele recebia 2 vezes mais a parte do filho mais novo. Então, nesse caso, o pai pegou toda aquela sua propriedade, viu o quanto ele tinha, viu o que pertenceria no futuro à parte do mais novo, e entregou para o filho. Só que 2 coisas devem nos chamar a atenção quando a gente viu esse texto no começo. Quais eram? Primeiro, a presunção do filho em pedir a parte dele para o pai. O pai não tinha nem morrido. Como que ele chega e fala, pai, me dá aí a minha parte. Se é hoje, imagine, se é hoje, um filho fala assim, pai, eu quero o que é meu. Eu falo, rapaz, você não tem nada, eu estou vivo aqui ainda. Mas, irmão, se a gente precisa imaginar, né, lembrar do irmão Danilo aqui, a gente precisa imaginar a cena, né, assim? Quando a gente vê narrativa, a gente tem que imaginar a cena. Imagine naquela época, Jesus contando essa história, e os fariseus e os escribas ouvindo isso, falando, isso é improvável, não é verdade. Nunca que um filho poderia, ou teria tamanha petulância de chegar ao pai e pedir a parte dele, antes do pai ter morrido. Porque, em outras palavras, ele estava falando, eu quero que o senhor morra, eu quero o que é meu, eu quero ir embora. Mas sabe o que é mais interessante? É que o pai deu. O mais interessante não foi o filho ter essa petulância, porque às vezes nossos filhos falam as coisas para nós, a gente não fala, o que esse cara está falando? Mas o mais interessante é o pai ouvir o filho pedir aquilo e ele dá. O pai não pegou e xingou, mandou para fora, sai daqui, eu não quero mais saber de você, você não é mais meu filho, você morreu para mim. Não. Não foi isso que aconteceu. O pai pegou, deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem isso, tal, não sei o quê. Ó, você tem parte disso. E deu para ele. Deu para ele. O texto diz assim, ó, e ele repartiu os seus haveres. Essa palavra traduzida nas Bíblias como haveres ou propriedade, no original essa palavra é bios, que uma tradução correta ou mais certa dela, nós traduzimos hoje como vida. Ele poderia ter usado qualquer palavra, o autor, mas ele usou essa palavra porque ele quis dizer que toda a propriedade do pai, tudo aquilo que o pai tinha, tudo aquilo que ele conquistou, foi fruto do trabalho dele de uma vida inteira. Então, tudo que ele tinha, tudo aquilo que ele conquistou na vida, ele olhou, viu a terça parte de tudo aquilo, falou, isso aqui é seu, deu limite daqui até aqui,
esses bens, essas taças, isso aqui é seu. Toma, faz o que você quiser. Olha que impressionante. O que a gente percebe, então? Um homem completamente entregue, seguindo a inclinação natural do seu coração. Quero viver a vida. Aí o texto continua. O texto continua. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Não muitos dias, muito rápido, ele recebeu, o pai deu tudo aquilo o que tinha direito, ele demonstrando então imaturidade. Olha, quanto que você deve ter falado para alguém daquela região, alguém que morava por ali. Quanto que você me dá por isso aqui? Meu pai me deu isso aqui até ali e tal. Eu te dou tanto, me dá isso. E foi embora. Ele vendeu a parte do que ele tinha e foi curtir. Partiu para uma terra distante. Não quero saber dos meus pais, não quero saber de vínculo, eu não quero estar próximo, eu quero viver a minha vida, eu quero tomar as minhas decisões, eu não quero estar debaixo da autoridade de ninguém. Eu agora decido a minha vida, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser, e ninguém vai ter mais nada a ver com isso. É isso que esse jovem está falando. Eu vou viver a minha vida. Só que o texto diz que lá ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente, de forma irresponsável, sem controle, sem propósito, sem pensar no amanhã, sem limites, sabe? Vamos gastar, vamos viver, vamos curtir, vamos aproveitar, é isso. Só que ele não esperava. Verso 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Gastou tudo. Gastou tudo que adquiriu do pai, o pai deu tudo que ele poderia receber, ele acabou com tudo, só que ele não esperava. Naquela época, a fome era comum, períodos de fome era comum. E naquela região distante a qual ele foi, chegou a fome também. E aí, não teve... a gente falou hoje sobre administração, né? Não soube administrar bem aquilo que recebeu, não soube investir, não soube aplicar, ele achava que o mundo não teria o amanhã, perdeu tudo e começou a passar necessidades. Aí, quando a gente olha para o verso 15, o verso diz assim, então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A pior coisa que pode acontecer é nós descobrirmos, através da amarga experiência, quantos caminhos do pecado são árduos. Quão difícil é vivermos nesse caminho. Quantas vezes nós achamos que nós podemos controlar a nossa vida, que estamos no controle dela, nas rédeas, até que tudo desmorona. Nessa hora, então, nós descobrimos que nós não somos autossuficientes, que nós não temos controle das nossas vidas. O texto diz que ele se agregou a uns, ele se apegou desesperadamente. A oportunidade que tinha foi aquela: cuidar de porcos. Que situação! Já naquela época, se misturar com os porcos não era bom. É um parênteses aqui. Para um judeu, cuidar de porcos era algo mais humilhante que existia. Cuidar de porcos. Mas não só isso. O texto diz que ele não apenas cuidava dos porcos, mas no verso 16 diz assim, ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As alfarrobas eram como vagens, né? Que dentro dela tem aquelas bolotinhas, só que eram como vagens marrom, muito comum naquela região, e que eles utilizavam desse material, desse alimento, para cuidar dos animais.
Então não era comida de pessoas, mas enquanto ele tratava dos porcos, ele viu os porcos comendo, o desejo dele era estar junto ali, não apenas cuidar, mas ser como um dos porcos ali, comendo daquela comida. Ao ponto que aquele judeu chegou. Só que o texto diz, ele desejava isso, mas ninguém lhe dava nada. O que reflete o quê? A grande rejeição social. Foi rejeitado por aquelas pessoas em quem ele se apegou, porque elas não lhe davam nada. Jesus, então, está querendo pintar para nós uma imagem de exclusão, de humilhação, uma imagem de desumanização. A pergunta que deve brotar em nossas mentes, né, quando a gente chega nesse ponto é: até que ponto nós chegaremos para nos identificar que na situação que nós estamos não é uma boa situação? Até onde que nós vamos ir? Até que ponto a gente vai caminhar distante até entender que não é o melhor lugar, que não foi a melhor escolha? Até onde a gente vai? Alguns é só até a beira da porta. Outros vai até a esquina. Outros vai para muito longe. Que foi o caso desse jovem aqui. Precisamos admitir que existe um momento de voltar para casa. Só que o texto ele continua, Jesus continua falando. O texto fala assim a partir do verso 17. Caindo o jovem em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Eu me levantarei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Caindo em si é um termo bem profundo, porque ele acorda para a realidade, ele reconhece a sua situação, e então ele ensaia um pedido de perdão, ele ensaia um plano. Esse homem, esse jovem, ele admite que ele estava errado, ele admite que ele perdeu o direito de ser filho, ele caiu em si, e então ele diz assim: trata-me como um dos seus empregados. No seu plano, vou voltar para meu pai. Pai, trata-me como um dos seus empregados. O que é isso? Eu vou voltar, me dê trabalho, pelo menos aqui eu terei o que comer. E na cultura da época, quando você desonrava alguém, você deveria restituir aquela pessoa. Então, para você ser aceito novamente na comunidade, você deveria ser aceito mediante a reabilitação dos bens daquilo que você desperdiçou do ofendido. Então, não adiantava simplesmente ele voltar. Na cultura da época, o que ele está pensando é: voltarei para o meu pai e pedirei para ele: eu sei que não sou mais o seu filho, diante de tudo que eu fiz, diante de todas as coisas que aconteceram, me trata pelo menos como um dos seus empregados, me dê trabalho, me dê condição de ressarcir o Senhor por todo o dano que eu fiz. Esse era o plano. Voltar, se humilhar e dizer para o pai: pai, pequei. Interessante. Pequei contra o céu. Interessante isso, quando nós entendemos o que é o pecado de verdade, nós reconhecermos que, primeiramente, antes de nós ofendermos no sentido horizontal, antes houve uma ofensa no sentido vertical, porque é a Deus que nós ofendemos primeiro, e isso que o Filho está querendo demonstrar aqui para nós. Ele reconheceu que antes de qualquer coisa, ele ofendeu a Deus primeiro, e depois o Pai. Todos nós precisamos chegar nesse momento de reconhecer o nosso erro. Precisamos reconhecer o momento em que nós falhamos. O texto usa aquela expressão, caindo em si. Quando que você vai cair em si? O que precisa acontecer para que você caia em si? Graça para os perdidos e religiosos, o escândalo do Evangelho. Verso 20, ele levantou-se, pois, e foi para o seu pai.
vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Interessante, irmãos, essa cena, um pai naquela época nunca correria, porque isso era uma vergonha. Porque não é como nós hoje, né? Hoje o pai anda de bermudão, né? E tal, chega sabadão sem a gente estar na igreja e vai ali, joga a bola aqui, né? Não é assim, né? O Samuel, a menininha, não vai jogar bola, né, Samuel? Mas tá lá, brinca, né? Pega no colo e sei o quê. Naquela época não, impensável. Os pais com aquela, porque para ele correr, como o texto está dizendo aqui, ele tinha que levantar as túnicas, né? Levantar tudo aquilo lá assim, e sair correndo, mostrando as pernas, era uma vergonha. Eu estou ficando velhinho, está ganhando os pelos, tudo, já pensou, eu levantava, não, imagina um senhor daquele, não dá. Era uma vergonha para a sociedade um homem idoso correr. Por quê? Porque ele estaria se rebaixando ao que ele não era mais. Não é mais criança. É um senhor respeitado. É um senhor que tinha um nome diante de uma sociedade. Diante daquele vilarejo. Nunca um homem poderia fazer isso. Mas ele não pensou em nada disso. O texto diz que ele avistou e saiu correndo. O texto diz que ele estava tomado de compaixão. É importante isso aqui, irmãos. Porque quando a gente vê essas expressões de compaixão, geralmente a gente percebe o autor associando essa palavra a Jesus. Jesus, ao se compadecer, deu-lhes de comer, compadecido curou. E aqui ele está querendo dizer que o pai teve compaixão do filho ao ver. Só que, se você não entender o sentido que o autor quis colocar aqui para nós, o tempo que ele usa aqui para nós é um tempo que nos nossos dias está traduzido no passado, mas ele está querendo dizer como se fosse uma foto, é um período completo. Os autores, os professores, chamam de o tempo auristo. O que esse tempo está querendo dizer? Era uma forma completa. Então, quando você olha a foto do Dia dos Pais, hoje é Dia dos Pais, né? É dia da gente tirar os mais antigos, né? A gente tira as fotos lá do baú e começa a ver. Os jovens pegam o celular e começam a ver. Mas não, os mais antigos a gente pega aquelas fotos. Então, a gente olha a foto e a gente vê aquela situação, aí eu vejo a minha mãe, vejo o meu irmão, ou vejo o meu tio, eu sei exatamente aquela cena a qual eu tirei a foto. Então, eu sei todos os preparativos, o que aconteceu, para que chegasse até aquele momento e nós tirássemos aquela foto maravilhosa. É a nossa selfie, né? Poxa, a gente tirou a selfie aqui, tudo que aconteceu na igreja e tal, vamos registrar esse momento. Para quem olha, aconteceu isso, aquilo, outro, aqui, ó, isso aqui é a realização daquele momento. Então, quando o autor ele coloca esse verbo nesse tempo, ele está querendo dizer o seguinte: o pai, ao ver o filho, se compadeceu, porque ele viu como o filho saiu de casa, cheio com as suas roupas, muito provavelmente com seus anéis, com suas correntes, com a melhor roupa, com os melhores sapatos, com toda a indumentária daquela época. E a hora que ele vê de longe o filho chegando, o filho descalço, rasgado, judiado pelo tempo, com as marcas que o mundo ofereceu para ele, o pai vê aquela cena, ele não se aguenta. Ele se compadece do filho e sai correndo e vai ao encontro do filho. Aí o texto diz que ele beijou e abraçou o filho. Gesto importante do quê? De reconciliação e aceitação. Em outras palavras, o pai está dizendo assim: olha, não importa que você se afastou, você é meu filho. Não importa o que aconteceu, eu estou aqui de braços abertos. Em outras palavras, o pai está dizendo assim: olha, você é o meu filho. E o texto ele continua. O pai abraça, beija o filho, então começa a falar tudo aquilo que ele ensaiou. Vocês lembram como é que ele ensaiou lá? O texto começa assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai imediatamente chama os seus servos e fala: tragam melhor roupa,
o pai ele só deixou ele falar a parte que ele reconhecesse o pecado. Olha lá, compare os textos. Ele não terminou de falar todo o plano. O pai não deixou. O pai simplesmente deixou até o ponto que ele deveria falar. Era o entendimento de arrependimento. E é o que nós precisamos fazer. Precisamos nos arrepender? Precisamos falar para o nosso pai o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, o quanto nós o desagradamos, sim. Mas nós nunca deixaremos de ser filhos. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Para ele não precisava mais ser filho. Para ele bastava ser como um dos empregados, mas o pai, com essas ações de dizer para ele assim, não, traz a melhor roupa, põe um anel no dedo, traga as sandálias nos pés. Ele está dizendo assim, você nunca deixou de ser meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Não importa o que aconteceu, você se arrependeu. Sondava descalços os escravos. Ele queria ser como um deles. Não, você é meu filho. Sandália nos pés, anel nos dedos, a melhor roupa. Vista-o como ele realmente é. Filho. É membro da família. É importante isso. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, né, membro da família e tal. Falou, dá para você fazer isso? Poxa, eu estava procurando um serviço aí, os caras faziam um serviço para mim e tal, não sei o quê. E cobravam muito caro. Pô, será que você não faz para mim? Eu falei, faço, né? Você vai cobrar quanto? Eu falei para ele assim, nada. Pô, mas como assim? Eu falei, você é família. Ele entendeu, é outra coisa. Você não é um estranho, você não é qualquer um. É isso que o pai está querendo dizer. Você é família. Você não deixou de ser meu filho. Às vezes, nós erramos ao não querer voltar para casa, porque nós achamos que nós perdemos o nosso status de filho. Às vezes, nós não voltamos porque achamos que nós nunca mais seremos aceitos, que nunca mais vai ser como era antes. Só que, se nunca mais for como era antes, não houve perdão. Porque o perdão, irmãos, é restauração. É voltar a ser como era antes, entendeu? É isso que é perdão. Se você diz que perdoa, mas, eu te perdoo. Sabe, Raquel? Eu te perdoo. Mas nosso relacionamento nunca mais vai ser como era antes. Então não é perdão. Porque se há perdão, restaura. Volta a ser como era antes. É isso que o pai está querendo mostrar para ele. Voltou a ser como era antes. Você é meu filho. Você não deixou de ser meu filho. Então, irmãos, peça perdão. Às vezes a gente fica com medo de, né? Às vezes a gente em casa, né? Casos de família, né? Casos de família é caso sério. Ocorre brigas, ocorre discussões. Eu brigo com a minha mãe, eu brigo com meu pai, eu discuto com meu irmão e tal, e não volto mais. O meu orgulho não deixa eu falar, eu não peço mais perdão. Mas sabe, o pai, a mãe, ele está esperando a gente de volta. A gente que tem um coração duro que não entende. Nós nos afastamos da casa de Deus. E às vezes, alguns têm vergonha de voltar. Eu não volto mais. Volta. Volta porque você é filho. Sabe? Às vezes, tomamos decisões erradas porque deixamos o nosso ego falar mais alto. Mas o Evangelho transforma o nosso ego. Transforma o nosso coração. E nos coloca submissos à palavra de Deus, na condição de filhos, de relacionamento completamente restaurado. Voltamos a ser filhos. Nunca se esqueçam disso. Irmãos, essa parábola é linda, né? As pessoas, quando começam a contar essa parábola, elas ficam maravilhadas, não é verdade?
Só que a gente corre num erro muito grande. Porque essa parábola, para os seus ouvintes iniciais, lembram quem que eram? Os fariseus e os escribas. Os olhos deles não encheram de lágrimas, porque eles sabiam o que Jesus estava querendo dizer. Aquelas pessoas, ao ouvirem essa parábola, elas ficavam irritadas. Lembre-se, os fariseus e os escribas fizeram planos para matar Jesus, porque ouviam histórias assim. O alvo principal não são os pecadores, mas as pessoas religiosas que fazem de tudo para obedecer à Bíblia. Jesus, ele não suplica apenas aos intrusos imorais, mas ele, nessa parábola, ele também está dizendo aos membros moralistas. A parábola dos dois filhos, ela tem por objetivo principal realizar uma análise profunda na alma do filho mais velho, dos que creem na Torá, daquelas pessoas que seguem as regras certinho. Porém, ao longo dos tempos, quando essa parábola ela é ensinada erradamente ou erroneamente, me perdoem, a ênfase sempre recai no filho mais novo, no filho que fugiu, que saiu, mas que voltou, e o pai está de braços abertos, e é verdade, o pai está de braços abertos para aquele pecador arrependido que volta, mas a ênfase da parábola não está nesse coração. Isso precisa ficar claro para nós aqui hoje. A ênfase na parábola está naqueles corações duros, que é dos fariseus. Os ouvintes inaugurais dessa palavra, eles não se derramaram em lágrimas quando ouviram. Antes, eles foram atingidos em cheio e ofendidos. Jesus, ele desafia aquilo que quase todos sempre pensaram: condenar o estilo de vida do mais velho, tanto do religioso quanto do imoral. Todas essas pessoas estão perdidas. Então, para Jesus, nessa parábola, o imoral está perdido? Sim, ele está perdido. Mas o religioso também está perdido. Os dois estão perdidos. A mensagem do Evangelho, ela atrai pecadores confessos a Jesus. Os ensinamentos de Jesus, ela atraía pessoas de todas as partes da sua época, principalmente as não religiosas. Então, interessante, algo para nós refletirmos hoje, se aquilo que nós estamos pregando nas nossas igrejas hoje não tem sido um atrativo para pecadores, para aquelas pessoas marginalizadas, para aquelas pessoas que estão alheias àquilo que foi instituído como moral e certo. Se a nossa palavra, se o evangelho que temos pregado não atrai essas pessoas, será que nós estamos pregando o evangelho? Porque o evangelho que Jesus pregava atraía essas pessoas. E os religiosos que eram atraídos não era porque estavam interessados em ouvi-lo, mas em confrontar Jesus. Qual é o evangelho que temos pregado nas igrejas? Sabe, algumas pessoas falam os motivos para ir às igrejas. Eu vou à igreja porque naquela igreja é certinha, sabe? Você já ouviu isso? Por que você vai naquela igreja? Aquela igreja é certinha, cara, é direitinho, ela cumpre a Bíblia certinho, sabe? Quando tem algum erro, o pessoal já disciplina, não é aquela igreja largada, aquela igreja bagunçada, é tudo certinho, tudo direitinho, então é por isso que você vai na igreja. É por isso que você vai na igreja? Interessante, legal. Por que você vai? Outra pessoa, eu vi um cara falando, todo bagunçado na vida, vivia aquela vida completamente irresponsável e tal, casou, teve um filho, a esposa ficou grávida, aí o outro falou assim, agora você tem que ir para a igreja, porque na igreja você vai cuidar bem do seu filho, lá ele vai aprender. Então acho que eu vou para a igreja, eu vou procurar uma igreja, então eu vou levar lá a minha família. Será que é por isso que as pessoas devam ir para a igreja? Transferir responsabilidades, como foi nos ensinado aqui? Será que é isso? Porque a igreja é certinha? Esse é o motivo?
em João 4:29, a mulher samaritana, quando ela sai da presença de Jesus e vai falar de Jesus, ela fala assim, venham, um homem pegou e falou tudo aquilo que eu tinha feito, ou seja, o homem falou todos os meus pecados para mim, será que ele é o Cristo? As pessoas seguiam a Jesus porque elas eram confrontadas com o seu pecado. O Evangelho nos confronta com o nosso pecado. A partir do verso 25, então, continuando o texto, diz assim, ora, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, se aproximou-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou dos seus criados e lhe perguntou, o que é isso? E lhe informaram, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cerrado. Ele não queria participar. Ele olhou aquilo, está vindo de fora, chegando no meio da lida, né? Começou a ver um barulho estranho na casa, música, som alto. O que será que está acontecendo? Não está sabendo de nada, né? Aí perguntou para um dos criados, o que está acontecendo aí? Rapaz, você não está sabendo? Seu filho voltou, seu irmão voltou. Como é que é? Seu irmão voltou, seu pai fez uma festa e matou o melhor boi que tinha na região, aqui na propriedade, chamou todo mundo e está aqui. Ele não se conformava com isso. Irmãos mais velhos não se conformam em ver pessoas que não sejam tão boas quanto eles, se regozijando e se alegrando na casa do Pai. Irmãos mais velhos, diante de situações como essas, não compreendem como é que um pai pode aceitar uma pessoa dessas de volta. Irmãos mais velhos não têm a verdadeira compreensão do Evangelho. Que o Evangelho é para pessoas arrependidas, independente da situação em que elas estavam. Qualquer uma delas. Não há pecado tão grande que vá te afastar de Deus. Se você pedir perdão, não existe nenhum pecado que Deus te recusará. Basta você se arrepender. O irmão mais velho não compreendia isso, ele se indignou. Não quis entrar. Era uma desonra grave para o pai. Uma pessoa faz uma festa e o seu filho não quer entrar, não quer participar, não quer celebrar. O pai então vai atrás dele. Meu filho. Daí ele diz as razões. Ele diz as razões. Não posso entrar. Esse desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Eu não sou como ele. Irmãos mais velhos nunca se colocam na mesma posição de pecadores, porque eles se acham melhores. Tem dificuldades de se relacionar, porque essas pessoas não são boas o bastante. Ele diz assim, há tanto tempo eu te sirvo sem jamais transgredir a tua lei. Ele era uma pessoa que fazia tudo certinho. O que era para ser feito, ele fazia. O que está escrito é para ser assim, eu vou fazer assim. Vou fazer aquilo outro. O que é que eu preciso fazer? Eu faço. Tem pessoas que é assim, o que eu preciso fazer? Eu faço. Nunca quebrei um ponto da tua lei.
Agora vem esse. O senhor mata um cabrito cevado. Você sabe o que é um cabrito cevado na época? Sabe aquele churrasco? Cadê o João? Sabe o João? Não é a picanha que a gente está acostumado, não, sabe? É aquela wagyu. É isso, esse nível. Não está na nossa condição. Eram só pessoas de alta classe que poderiam comprar aquele tipo de carne. Era o melhor. Era o melhor. Poxa, o senhor está gastando com ele. E eu? Tanto tempo que eu faço, sabe aquelas pessoas que estão na igreja? Poxa, mas eu faço tudo certinho, o que está acontecendo comigo? Sabe as pessoas certinhas da igreja? Sabe aquelas pessoas certinhas da igreja? É ela. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Há tanto tempo que eu estou vendo aqui, todo domingo, eu sou dizimista. Eu ajudo nas placas. Que é o da agora, né? As placas. Agora as placas. Estou contribuindo com a placa, liguei para Maria Ângela. E olha a minha vida, Senhor. Agora chega aquele irmão lá, pecador, faz tudo errado. E olha quanta coisa o senhor tem feito para ele, o senhor recebe ele de volta. O senhor acha justo isso? É para essas pessoas. É para essas pessoas. O filho mais novo estava perdido quando ele acaba num chiqueiro, sem amigos, sem dinheiro, sem recursos. Tudo isso por conta do seu comportamento indulgente, indisciplinado e tolo. Agora o filho mais velho, ele aparece nessa parábola, a sua perdição, de uma forma mais sutil. Pois os irmãos mais velhos acreditam que, se viverem corretamente, terão uma vida boa, que Deus lhe deve um caminho suave, quando eles tentam, com grande obstinação, viver de acordo com as normas, com as regras. O pastor Judy Clay, numa conferência de pastores lá no Sul, ele disse assim, olha, boa parte da religiosidade brasileira é meritória porque falta na igreja evangélica uma percepção adequada do evangelho. Porque quando você não tem uma compreensão do evangelho, ainda que você não perceba, você está conspirando contra o evangelho. O evangelho, ele não é um conselho. O evangelho é uma notícia. Não é o que você faz para você ser salvo, é o que Cristo já fez. Não é obedeça para ser amado. Você já é amado. Responda então com afeição, responda então com amor, responda então com obediência. Vocês percebem a diferença? Quando essa perspectiva do evangelho não está no coração, não está na mente, e assim ela não é exposta corretamente para a igreja, nós temos então uma igreja legalista, que funciona basicamente assim, eu fiz coisas boas, o que seriam as coisas boas? Eu me comportei bem, contribuí financeiramente, eu cumpro a lei, então as coisas começam a dar certo para mim. Agora, quando eu não faço as coisas tão boas assim, eu dei uma vacilada, eu escorreguei, as coisas começam a dar errado. Então, a igreja ela começa a viver naquele em cima e embaixo. Por quê? Elas estão baseadas basicamente no performance. Elas acreditam que viver o evangelho é viver a sua performance. Então, se eu estou bem, então está tudo certo, eu vou estar com Deus e assim por diante. Agora não está tão bem assim, eu vacilei, então meu Deus agora vai me punir, as coisas não estão dando certo, por isso que eu bati o carro, por isso que eu perdi o emprego. Então, elas começam a viver dessa forma. Por quê? Isso é uma compreensão errada do evangelho. E ele diz assim, o evangelho é, nada do que você fizer pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Você pode ser, a partir de hoje, a melhor pessoa desse planeta. Isso não vai aumentar nem um tiquinho para cima o amor de Deus por você. E você pode ser o mais vil dos homens. E ainda assim, isso não vai diminuir. Agostinho de Hipona dizia assim, a medida do amor de Deus é amar sem medida. Deus ama apesar de nós. E essa verdade gloriosa do evangelho nos liberta da mentalidade meritória. Tira isso do seu coração, irmão. Nós não temos mérito nenhum. Não existe nada, vou repetir, nada que você possa fazer que vai fazer Deus gostar mais de você. Também não existe nada, irmão, que você possa fazer
que ele vai gostar menos. Essa é a mensagem do Evangelho. O pai, o texto diz que ele sai em busca do filho, porque o filho disse, olha, eu sou como um escravo. Na cabeça dele, tudo aquilo que ele fazia, as coisas certas que ele fazia, não era por amor ao pai, não era por deleite ao pai, não era por deleite, por fazer parte da família do pai, não. Era por medo, porque um escravo, ele faz as coisas que o seu senhor manda por medo da repreensão, por medo da surra, por medo do que pode acontecer com ele. Por isso que ele diz, um escravo. Filhos mais velhos pensam assim. Agem por medo. Agem por medo daquilo que Deus possa fazer por eles. E não é esse tipo de relacionamento. É entendimento de que Deus é Deus e nós somos nós. Esse é o ponto. Nós não precisamos basear o nosso relacionamento no medo. Irmãos, quando você está doente, e você sabe que você está doente, você procura um médico. Não é verdade? Não é verdade, Fernanda? Agora, quando você não sabe que você está doente, mas você está doente, você simplesmente morre. Irmãos mais velhos não procuram um médico porque eles acham que não estão doentes. E por isso eles morrem. Quando Jesus está contando essas 3 parábolas, ele fala de 3 semelhanças, que ficam muito claras nessa parábola. Havia uma ovelha perdida no meio de tantas ovelhas, uma se perdeu, o pastor larga tudo o que tinha, vai atrás da ovelha perdida, restitui a ovelha e tem grande alegria. A mulher tem 10 moedas de prata, ela perde uma das moedas de prata, vai atrás da moeda desesperadamente, a moeda perdida. Quando ela encontra, ela faz uma grande festa, as pessoas se alegram com ela. Então, quando ele chega nessa 3ª parábola e começa a falar que um homem tinha 2 filhos e um se perdeu, qual é a lógica e a concordância normal da história? Alguém vai atrás desse menino perdido. E quem deveria ir atrás do seu homem perdido? O irmão mais velho. Porque o irmão mais velho é que tinha as posses. O irmão mais velho ficou com tudo. Tudo agora pertencia ao irmão mais velho. Lembra? O pai não repartiu tudo? O pai agora está vivendo de uso e fruto dos seus bens. Mas todos os bens, todas as terras, tudo que via, tudo aquilo que estava lá, pertencia ao irmão mais velho. E o entendimento natural das pessoas, sabe quando as pessoas vão contando uma história e você, eu já sei onde ele vai chegar. E eles estão esperando, poxa, quem vai atrás desse rapaz perdido? A lógica seria o irmão mais velho. Só que o irmão mais novo, ele tinha um fariseu como irmão mais velho. Ele não tinha um verdadeiro irmão mais velho. E Jesus, ele quando conta essa história, ele está querendo dizer que existe um verdadeiro irmão mais velho. O irmão mais velho que deixou tudo o que ele tinha para ir em resgate dos seus irmãos perdidos. Quando a gente olha para essa parábola, a gente pensa que não houve nenhum custo para aceitar aquele jovem perdido de volta, mas havia um custo. Havia o custo do irmão mais velho, porque tudo era dele. Quando Jesus morreu na cruz por nós, e Ele é o nosso verdadeiro irmão mais velho, havia um custo. Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. Não foi de graça. Não foi sem querer. Foi por amor. Quando Jesus ele conta essa história, o que ele está querendo no fundo dizer, irmãos, é que só existem 2 tipos de pessoas. O que estão perdidas e sabem que estão perdidas,
e as que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Porém, as duas estão perdidas. As duas pessoas precisam de Jesus. Os dois filhos precisam de Jesus. Não caia no erro de achar que está tudo certinho com você. Porque os verdadeiros cristãos, eles fazem as coisas certas, eles seguem a lei, eles têm um comportamento moral adequado, não porque eles querem um benefício, mas porque eles se alegram e se deleitam na palavra de Deus. Porque eles reconhecem que eles não são nada e que precisam de Deus para fazer tudo. E nada do que eles possam fazer, nada lhe dá a garantia da salvação. É somente pelos méritos de Jesus. Chegou a hora de nós fazermos uma reflexão, irmãos. Em que situação que nós estamos? Como a do filho mais novo? Vivendo aquela vida? Ou como a do filho mais velho? Você precisa se arrepender de quê? Do seu comportamento moral? Ou porque você se acha bom demais? Os filhos mais velhos precisam se arrepender das razões pelas quais eles andam certinhos. Tudo para a glória de Deus. Paulo já nos ensinou isso. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o seu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus e também o nosso Pai amável, nosso Pai querido. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és Senhor, porque Tu és Rei, porque és soberano sobre todas as coisas. E como nós aprendemos hoje, Senhor, existem dois tipos de pessoas. Os que estão na imoralidade e por isso estão distantes do Senhor, mas aqueles que estão na religiosidade e também estão distantes do Senhor. Porém, Senhor, eu quero pedir perdão nesse momento. Pedir perdão pelas inúmeras vezes que eu quebrei as regras, que eu andei distante, que abandonei. Mas também, Senhor, quero te pedir perdão pelas vezes que eu fiz tudo certo, mas eu não tinha intenção nenhuma de adorar o Senhor com essas atitudes. Mas que eu queria era me engrandecer, que eu queria ser visto, que eu queria ser notado. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me por agir como o filho mais novo e tantas vezes também agir como o filho mais velho. Quebra o meu coração, Senhor, apesar de mim. Tenha misericórdia dos meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia das dificuldades que cada um deles encontram. Senhor, tenha misericórdia e graça, haja com amor, ó Deus, nos relacionamentos familiares que porventura possam estar quebrados, ó Deus. Quebra o nosso orgulho, ó Deus. Destrói o nosso ego, rasga os nossos corações, Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor é quem nos coloca no nosso devido lugar. E se não for no centro da sua vontade, estamos longe e distantes do Senhor. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.